E a Polícia Civil investiga o furto de mais de 1.000 latas de um leite em pó especial que desapareceram do Departamento Regional de Saúde de Taubaté. O produto é fornecido gratuitamente pelo Estado e a quantidade que foi levada do estoque no último dia 9 de maio está avaliada em R$160 mil. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Juarez Totti, da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, a polícia levantou o número do lote furtado e a relação dos funcionários que tinham acesso ao setor de armazenamento do leite. Eles serão chamados para prestar depoimento. O Estado informou que na cidade são cerca de 500 crianças que recebem o leite Neocat. As atrocidades cometidas contra populações indígenas nos anos de 1960 vieram à tona com a descoberta no mês passado do chamado Relatório Figueiredo. O documento foi apresentado à Comissão de Direitos Humanos, que após debate na quarta-feira, dia 22, decidiu pedir medidas legais contra os responsáveis pelos atos de violência. Acompanhe a matéria. Um mistério revelado após 45 anos. O relatório de 7.000 páginas que descreve a tortura e o assassinato de índios em todo o país durante a ditadura militar foi descoberto. E é um dos documentos mais importantes produzidos pelo Estado brasileiro no último século e eu tenho convicção de que ele é, sim, um documento oficial muito detalhado. Quando todos pensavam que o documento havia sido queimado, essas páginas escondidas da história brasileira foram encontradas no Museu do Índio do Rio de Janeiro há um mês, pelo pesquisador e ativista Marcelo Zelic. O relatório ele não fala só em tortura, ele toca em vários tipos de violações. Assassinato de tribos inteiras, assim, de aldeias, né? Ele trata também da prostituição de crianças e mulheres indígenas, mas ele trata também da questão do roubo, do desvio do recurso da renda indígena, do esbulho da terra. O relatório Figueiredo foi elaborado em 1968 por um grupo coordenado pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, a partir dos arquivos de uma CPI da Câmara de 1963. A violência contra os índios durante a ditadura motivou mais duas CPIs, uma em 68, silenciada pelo Ato Institucional número 5, e outra em 77. Também foi consequência das denúncias a extinção do Serviço de Proteção ao Índio, substituído pela FUNAI, em 67. O documento está em análise na Comissão da Verdade, criada há um ano para apurar os casos de violação dos direitos humanos entre 1946 e 88. Para Marcelo Zelic, o texto ajuda a entender a questão indígena hoje e a planejar as ações do governo e do Congresso. A nossa intenção ao vir à tona essas questões, é provocar mudanças de conduta dentro do Estado brasileiro. E os índios, as populações indígenas, elas precisam muito de uma mudança de conduta do Estado. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, Marcelo defendeu a demarcação de terras indígenas e a criação de uma secretaria específica de povos originários com status de ministério. O secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário criticou as políticas do governo para os índios. Pediu também a punição dos responsáveis pela tortura no passado. É preciso que os autores dessas atrocidades sejam punidos. Mas mais do que sejam punidos os autores dessas atrocidades, é preciso que as causas e as práticas de todas essas atrocidades, dessas perseguições, sejam revistas e sejam superadas pelo Estado brasileiro. A maior parte das demarcações de terras indígenas sofrem paralisações por medidas judiciais. E documentos comprobatórios, que mostrem o processo de esbulho dessas terras, de violências praticadas contra os indígenas, são uma raridade. E são muito demandados por juízes. A senadora Ana Rita garantiu que a Comissão de Direitos Humanos não vai aprovar projetos de lei que prejudiquem os povos indígenas e defendeu a revisão da lei da anistia. Nós vivemos momentos importantes no sentido de recuperarmos fatos acontecidos na história do Brasil e que a lei da anistia hoje possivelmente ela não contempla
determinados fatos e já identificados hoje. Então, para mim, uma revisão da lei da anistia ela é importante justamente para que possamos fazer justiça no nosso país. A continuação desse tipo de crimes é, por parte do governo, suspender, por exemplo, a demarcação de terras indígenas. Isso não pode ocorrer, não é tempo de CPI de FUNAI, não é tempo de proposta de emenda constitucional. Vamos a mais um intervalo. Fique com imagens de Guaratinguetá.